aqui dizer para você que eu recebi a informação que o nosso programa também está sendo transmitido pelo Instagram, tá bom? Você consegue acompanhar pelo Instagram também a nossa programação. Então vai lá, segue a página e tamo junto, tá certo? Enquanto eu vou recebendo as mensagens para daqui a pouco mandar abraço especial, eu vou começar a mensagem agora. O tema de hoje é Venha o Teu Reino. Esse tema eu estabeleci exatamente aqui porque nós precisamos fazer esse tipo de oração, esse tipo de clamor para o novo ano que vai iniciar, que o reino de Deus venha. Agora nós precisamos compreender o que de fato é a natureza do reino de Deus para nós. Quando nós compreendemos isso, a gente vive um novo tempo, a gente experimenta as grandezas e as maravilhas do Espírito de Deus sobre nós. Se você quer de fato experimentar isso, vamos primeiro compreender o que é o reino, para depois entendermos por que Jesus ensinou a gente a orar assim: venha o teu reino sobre nós. Se você tem uma Bíblia aí próxima de você, pegue ela comigo e abra exatamente no livro de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Esse é o texto que nós vamos estar utilizando como base da nossa ministração durante essa semana. O texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 10. Você está pronto? Tem uma Bíblia próxima de você? Pega e vem ler comigo. Mateus 6, 10. Nilson não tem uma Bíblia próxima. Não importa, se você não tiver, olha para mim aqui e ouça com atenção. Me dê de presente a sua concentração agora e ouça com atenção a leitura, tá bom? Você está pronto? Então vamos ler? Olha só o texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 10, que assim está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse é o texto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus queridos, o capítulo 6 de Mateus, ele é um capítulo recheado de riquezas eternas. É um oceano infindável de lições preciosas para a nossa fé. De modo que quanto mais você mergulha nesse oceano, mais você não consegue ver a sua profundidade, porque ele é carregado de muita instrução para a nossa alma. Mas eu quero trazer alguns princípios importantes sobre o reino de Deus durante essa ministração aqui para nós. Em primeiro lugar, quando você avalia todo o capítulo, você consegue perceber alguns ensinamentos preciosos de Jesus no capítulo 6. Dentre esses ensinamentos, você encontra Jesus ensinando sobre a generosidade, sobre ajudar os outros, de maneira sincera e sem ostentação religiosa, ou até mesmo hipócrita. Jesus disse que quando você for ajudar alguém, tenha o cuidado de que isso não seja para demonstrar que você está fazendo isso para os outros. E tenha cuidado também para que isso não possa proceder de uma motivação com a intenção de que você quer atrair a atenção das pessoas, de modo a ostentar que você é uma pessoa espiritual ou religiosa. Não. Jesus ensina que todas as vezes que você for ajudar alguém, você tem que guardar o seu coração em dois aspectos. O primeiro é a sinceridade do porquê você está ajudando alguém. E o segundo é com o coração esperando a recompensa vinda de Deus e não dos homens. Jesus ensina que você deve até mesmo dar esmola ou ajudar os outros com um coração secreto, com uma intenção secreta na alma de que Deus está vendo aquilo e de que você será recompensado por ele. Todas as vezes que você for ajudar alguém e a sua intenção for atrair a atenção dos outros para você, essa é uma motivação errada. E a Bíblia diz que você vai receber recompensa dos homens, mas não de Deus. Agora, se todas as vezes que você for ajudar alguém e o seu coração for movido por uma sinceridade de verdade, de ajudar aquela pessoa, e o seu coração está carregado de uma expectativa de que a recompensa vem de Deus, então tenha certeza de que a recompensa virá dele, porque você está agindo de maneira a ter um coração generoso, sincero, motivado por ajudar e por glorificar a Deus no suprimento da necessidade do próximo. Se talvez esse Natal você fez isso, aprenda também de que a generosidade não é algo que a gente faz no final do ano. Generosidade não é algo que a gente faz quando esperamos uma data específica para fazer. Não, a generosidade tem que ser algo que nos acompanha, tem que ser um estilo de vida para nós, entendendo que qualquer ato que você tem em direção ao próximo, ao pobre, ao fraco, ao necessitado, Deus vê isso e Ele vai te recompensar em secreto. Toda recompensa de Deus, ela sempre é certa. Agora a recompensa dos homens, ela é incerta e também, além disso, ela é passageira. Aquilo que vem de Deus é eterno. O que vem dos homens é passageiro. Você quer ficar com o quê? Você quer receber de onde a sua recompensa? Avalie quais são suas motivações por trás daquilo que você faz para Deus.
Se tudo que você faz para Ele não é motivado por amor, não é motivado por gratidão, então não faça. Porque senão a sua recompensa vai ser muito pequena. Se tudo que você faz para Deus é a motivação por trás, é atrair a atenção das pessoas, isso é pequeno demais. Isso é muito limitado. Mas quando você exerce uma atitude com o coração cheio de gratidão, com o coração lotado de amor, de fato, Deus vê isso. E não importa se as pessoas não veem, Deus vê. Ele vai te recompensar na hora certa. E detalhe, as recompensas divinas, elas não são apenas terrenas aqui. Elas também têm coisas guardadas eternas para nós lá em cima. Amém? Esse é um ponto importante que nós devemos avaliar. Outro ensinamento maravilhoso que Jesus traz no capítulo 6 de Mateus é sobre a oração. Ele diz que a oração ela tem que ser carregada também de um desejo de encontro secreto. Onde ele diz assim, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em público. Nós devemos entender que a oração é um ambiente secreto, onde nós recebemos respostas em público, diante das pessoas. Jesus ensina que a oração, ela não pode ser uma ostentação religiosa, com a mesma motivação também de ser vista pelas pessoas. A oração tem que ser um diálogo, uma conversa, uma entrega, um momento onde você abre a alma diante de Deus, um momento onde você tem encontro íntimo com o Senhor, um momento onde você desenvolve relacionamento com Ele, ok? Oração é isso. Jesus também fala sobre o jejum e fala sobre tesouros guardados no céu. Jesus também fala sobre as preocupações diárias da vida, sobre a ansiedade, sobre o fato de a gente se preocupar com comer, beber e vestir. Logo mais, Jesus até mesmo traz uma chave para a gente vencer essa ansiedade, que é exatamente compreender o cuidado que Deus tem sobre nós. Você quer aprender a vencer a ansiedade? Tenha a consciência crescente dentro de você de que Deus cuida de você. Não existe remédio ou antídoto mais fatal para a ansiedade do que uma compreensão crescente dentro de nós de que Deus está cuidando da gente. Não existe. A única maneira do nosso coração se acalmar, a única maneira da ansiedade levar golpes fatais dentro de nós, é a gente golpear a ansiedade com uma consciência de que Deus está cuidando de tudo e que Ele não abandona a gente, que Ele está cuidando exatamente também do nosso futuro. E que Ele está lá, antes da gente chegar. Deus conhece tudo. Se você entregou a sua vida na palma da mão dEle, Ele está cuidando de tudo. Entregue o seu novo ano nas mãos dEle. Entregue esse ano de 2024 nas mãos de quem realmente pode cuidar e tem uma vontade superior à sua. Entregue esse novo ano que vai nascer nas mãos daquele que sustenta todo o universo e também sustenta cada batida cardíaca do seu coração. Entregue nas mãos de Deus as suas circunstâncias. E você vai perceber que apesar dos momentos aparentemente negativos, existe um Deus que está no controle de tudo. Que Ele sabe extrair o bem, até mesmo daquilo que é mal sobre nós. Você crê nisso? Digite aí, eu creio. Recebo. Eu acredito. Eu recebo essa mensagem, eu recebo essa palavra. Digite e comenta aí no nosso Facebook, nas páginas digitais, site, Instagram, aplicativos, enfim. Reage à palavra que nós estamos aí agora. Amém? Então, um ponto interessante é esse. Que Deus nos dê graça para compreendermos e vencermos as ansiedades da vida com a consciência de que Ele jamais deixou de cuidar de cada um de nós. Amém? Isso é maravilhoso demais. Tá? Vamos continuar? Outro ponto interessante no capítulo 6, queridos, de Mateus, é que ele ensina sobre... Deixa eu ver aqui... Ensina exatamente sobre a oração que Jesus ensina os discípulos receberem. Você não encontra na Bíblia, por exemplo, os discípulos pedindo para Jesus ensinar eles a pregar. Você encontra na Bíblia os discípulos pedindo para Jesus ensiná-los a orar, a conversar com Deus. Porque os discípulos, eles constantemente observavam a vida de Jesus e o relacionamento que ele tinha com o Pai. Então era algo tão profundo, era algo tão grande, que eles almejavam aquilo, eles tinham sede daquilo. Jesus vivia uma vida tão intensa com Deus, que isso produzia sede no coração das outras pessoas. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero para você. É vivermos uma vida com Deus a tal ponto
daqueles que estão ao nosso redor possam ter sede de viver isso também. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Uma das características do sal é temperar, e não apenas temperar, mas também é produzir sede dentro das pessoas, né? Então, se nós somos o sal da terra, nós temos essa capacidade também de produzir sede nas pessoas. A sua fé, o seu coração, sua vida, tem produzido esse tipo de sede no coração das pessoas? Uma sede de dizer assim, eu quero conhecer esse Deus que o fulano está servindo? Eu quero conhecer a fé que o ciclano está vivendo? Isso tem produzido nos outros? Se de fato tem, é porque você está vivendo esse sabor do Salvador dentro de você. Amém? Isso é maravilhoso. É um ponto importante nós observarmos que Jesus ensina os discípulos a orarem, porque os discípulos queriam orar como Jesus. Eles queriam viver como Jesus. Eles queriam experimentar a mesma vida dimensional e espiritual que Cristo estava vivendo no Pai. E foi para isso que Cristo veio nos levar também, para ser esse exemplo e também nos conduzir a viver essa vida nele. Jesus mostra que eles deveriam orar da seguinte maneira. Essa oração do Pai Nosso na Bíblia é chamada de oração dominical. A oração do Pai Nosso, ela é chamada de oração dominical, você sabia disso? Mas não é porque a gente abrasileirou a palavra, né? A palavra dominical tem a ver com domingo. Mas a palavra dominical, no grego, tem a ver com a palavra domínio. Ou então governo, ok? A palavra dominical, no grego, tem a ver com domínio ou governo. Então a oração dominical, ela é como se fosse a oração do domínio divino. A oração do reino. A oração do clamor pelo governo divino. A oração do chamado do reino de Deus sobre nós. Meus queridos, nós temos que entender um ponto muito interessante. Que na oração do Pai Nosso, a gente consegue encontrar algumas propriedades que pertencem somente a Deus. E quais são essas propriedades que a gente consegue encontrar na oração do Pai Nosso? Em primeiro lugar, nós encontramos a sua paternidade, porque Jesus ensinou a orar ele, chamando ele de Pai. Pai Nosso. A palavra Pai só é dada a Deus no Novo Testamento e no cristianismo, totalmente diferente da palavra que é dada a Deus nas outras religiões. Por exemplo, no islamismo não tem a palavra Pai. Nas outras, budismo, outras religiões diferenciadas do cristianismo, não tem a palavra Pai. O cristianismo é a única que chama Deus de Pai, porque Cristo nos apresentou Ele assim, para a gente compreendê-lo de verdade. Então, na oração dominical, a gente consegue compreender Ele como Pai. Né? E como Pai, essa característica de cuidar, essa característica de prover, essa característica de liderar, de conduzir, de direcionar, só um Pai tem isso. Então Jesus nos apresenta um Pai. Enquanto que no Antigo Testamento as pessoas estavam acostumadas a conhecer a Deus como um Deus da justiça, né? O Deus da plantação, Deus da provisão, no Novo Testamento o Filho de Deus nos dá a característica desse Deus que é Pai, desse Deus que não abandona, desse Deus que provê, que é Pai, ok? Então, outra característica importante que nós podemos encontrar na oração dominical é a santidade de Deus. Porque a oração diz assim, santificado seja o teu nome. Né? Nós podemos observar esse Deus que ele é separado do que é impuro. Mas ele nos salva mesmo em nossa impureza. E quando você toca em Deus pela fé, assim como Jesus foi tocado por aquela mulher, não é ele que fica impuro, é você que fica limpo. Não importa quanto você possa se aproximar dele, se aproxime quanto você puder. Porque quando você toca nele, ele nunca vai ficar, Jesus nunca vai ser corrompido pela nossa impureza, pelas nossas imperfeições. Você pode ter errado o quanto for na sua vida, mas você pode chegar perto dele, que quando você chega perto dele, é a graça dele que resplandece sobre você. Você não corrompe Cristo por se aproximar dele. É a luz dele que santifica você quando você se aproxima dele. É por isso que você consegue ver coisas que você não estava vendo antes. Por isso que você consegue perceber coisas na sua vida que você não estava percebendo antes, porque você está se aproximando dele. E a santidade, a luz dele vai refletindo dentro da sua alma. Cada vez mais. Outra característica importante de Deus que a gente consegue perceber na oração do Pai Nosso, queridos,
Diegão, tu me fala aí o versículo, o tempo que nós temos para tentar colocar o clipe da Michele, tá? Quanto tempo é mais ou menos o clipe? Quando estiver perto já de terminar para a gente colocar. Outra característica importante, queridos, da oração do Pai Nosso, é que nós podemos entender que Deus é rei, né? Porque a oração fala sobre reinado, né? Reinado. Teu é o reino, né? Porque teu é o reino. Venha a nós o vosso reino. Outro ponto interessante é que fala sobre a provisão de Deus. Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Provisão diária, provisão em vários aspectos. Também fala, queridos, sobre a expiação de Deus, ou seja, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem tem nos ofendido. Esse ponto nos leva a entender que a expiação, o perdão de Deus, quando nos alcança, deve transbordar de nós para quem também nos ofende. Quanto mais a gente compreender que Deus nos perdoou, fica mais fácil para a gente perdoar quem precisa. Porque perdão, ele não é dado para quem merece. Perdão é dado para quem precisa. Porque quando Deus nos perdoa, Ele não nos perdoa porque nós merecemos. Porque a gente de fato não merece, a gente o ofende, a gente peca contra Ele todo dia. Ele nos perdoa porque Ele é amor. Porque a essência dEle é nos dar o que nós precisamos. E a expiação dEle nos perdoa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Significa que pessoas perdoadas perdoam. Pessoas que compreendem o perdão de Deus aprendem a perdoar também. Ok? Você está entendendo a lição de hoje? Outro ponto interessante é sobre livramento. A oração do Pai Nosso fala que Deus é um Deus de livramento, né? Não deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Fala também que Deus é um Deus de poder e glória, porque ela termina a oração declarando a seguinte palavra: porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é forte, não é? Então, Jesus conclui essa oração com essas propriedades que pertencem a Deus. Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é Rei, Ele é provedor, Ele é perdoador, Ele é livramento, dele é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém? Pronto. Nós concluímos aqui algumas propriedades. Agora vamos para dentro do nosso tema. Temos alguns minutos aqui agora. A oração que Jesus ensina aos discípulos fazerem, ela tem uma frase que me chamou muito a atenção nessa oração do Pai Nosso. E é exatamente a frase que eu estabeleci para o tema. A frase é essa: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa frase que eu quero começar a destrinchá-la aqui com você durante essa semana, até concluirmos a sexta-feira. Em primeiro lugar, nós temos que entender a natureza dessa palavra, a natureza dessa frase. O que significa venha o teu reino? O que você está pedindo para Deus quando você faz esse tipo de oração? Senhor, venha o teu reino. O que você está pedindo para Deus? Você sabe o que você está pedindo? Em primeiro lugar, você está pedindo a presença constante de Deus para a sua vida. Porque o reino de Deus é exatamente o lugar da presença de Deus. O reino de Deus é a extensão do ser de Deus, do governo de Deus, do domínio dele sobre nós. Ok? Quando você pede, Deus, venha o teu reino, você está pedindo assim para Deus: Senhor, que a tua presença, que é o lugar da tua morada permanente, esteja onde eu estiver, e onde tu estiveres, eu quero estar também. Olha só que maravilhoso. Quando você fala assim, venha o teu reino, você está querendo dizer assim: Senhor, que a sua presença esteja onde eu estiver, e que onde tu estiveres, eu também possa estar. Você quer isso para o seu ano de 2024? Você quer? Então ora comigo essa mensagem: venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Que a tua presença, Deus, esteja comigo onde eu estiver nesse novo ano. E que aonde a tua presença estiver, eu também possa estar. Isso é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Faça esse clamor na sua casa aí, espectador que está me assistindo. Faça isso. Faça: Senhor, que a tua presença esteja comigo
Porque você pode atravessar esse novo ano com uma conta bancária cheia, você pode atravessar cheio de status, aparentemente amigos, mas se a presença de Deus não for com você, o que vai adiantar? O que vai adiantar, espectador? O próprio Moisés, homem grandioso em liderança, reconheceu que nem anjos são tão mais importantes do que a própria presença de Deus com a gente. Porque quando ele estava atravessando o deserto, o povo estava constantemente saindo fora do propósito. Aí Deus falou assim, eu não vou mais com esse povo, vou mandar um anjo para conduzir. Aí Moisés disse assim, Senhor, eu não vou, se a tua presença não for comigo. Pode mandar anjo, pode ter milagre, pode ter operação divina, pode ter tudo. Mas se a presença do Senhor estiver, eu não posso ir. Então lembre-se disso. Se a presença dele não estiver, esse novo ano, do que vai nos adiantar? Nada. Então comece o ano de 2024 diferente. Orando, Deus, venha o teu reino, que a tua presença esteja comigo. E que onde a sua presença estiver, eu também possa estar. Amém? Esse é o primeiro princípio da nossa mensagem que nós trouxemos aqui para você. Que Deus nos dê graça para a gente continuar amanhã até sexta-feira a gente concluir essa mensagem, tá bom? Eu agradeço a todos que enviaram, foi rápido demais o programa, né? A todos que enviaram suas mensagens para a gente. A gente vai estar aqui agradecendo quem está conectado com a gente, tá bom? Nosso tempo já se esgotou, mas muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? E não esqueça de orar por mim, porque eu careço demais da força, da fé, da comunhão e da oração de todos vocês. Tá certo? Para a gente irmos para um novo ano com um novo tempo. Lembrando que o novo ano, a gente tem novos projetos para o programa Impacto. Se prepara, vem muita coisa boa por aí. Vamos orar e agradecer? Diegão, prepara o louvor aí da Michele, tá? Para a gente encerrar o programa com esse louvor, tá certo? Vamos agradecer, Pai. Que venha o teu reino sobre nós, que a tua presença esteja em nós e que onde a tua presença estiver, nós possamos também estar. Que o governo, Senhor, possa governar cada aspecto do nosso ser e da nossa existência. Que o Senhor estenda as tuas mãos até aqui o Senhor tem nos ajudado, sustentado, fortalecido. Abençoa o teu povo. Cura o fraco, doente, necessitado, que está enfermo agora, que precisa ser restaurado. Faz maravilhas na vida dessa pessoa. E glorifica o teu nome. Eu declaro, meu Deus, um tempo de bênção, de vitórias, de redenção e graça sobre cada pessoa que acompanha o programa. Em nome de Jesus. Amém e amém.